de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo, eu quero ser livre para amar, quero ser livre para abraçar, quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo, eu quero ser livre para amar, eu quero ser livre para abraçar, eu quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Jesus, caminho que me leva para Deus. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo, eu quero ser livre para amar, quero ser livre para abraçar, quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Só com Ele é liberdade. Caminho que me leva para Deus.
Nem sempre é fácil entender a tua vontade. Bati de frente com minha capacidade de compreender. Daí vem a pergunta: por quê? E quando tudo passa a não fazer sentido, olho pro lado e não vejo mais motivos pra continuar. E o medo vem e a vontade de parar. E eu me lembro que sou um adorador, um adorador. E eu não te adoro pelo que o Senhor faz, mas apesar das circunstâncias, acho em mim um verdadeiro adorador, um adorador. Em tempo e fora de tempo, na alegria ou no sofrimento, adorarei, Senhor. Mesmo que não aconteça do meu jeito, me ensina a entender porque sou imperfeito. E somente o Senhor sabe o que é melhor. E se eu questionar o teu querer, me lembra que sou um adorador, um adorador. Te adoro pelo que o Senhor faz, mas apesar das circunstâncias, acho em mim um verdadeiro adorador, um adorador. Em tempo e fora de tempo, na alegria ou no sofrimento, adorarei, Senhor. Acho em mim um verdadeiro adorador, um adorador. Em tempo e fora de tempo, na alegria ou no sofrimento, adorarei, Senhor. E eu te adorarei, Senhor.
das circunstâncias, ache em mim um verdadeiro adorador, um adorador, em tempo e fora de tempo, na alegria ou no sofrimento, adorarei, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, nação Cojade, cojadianos que estão aí nos assistindo. Você que está nos assistindo posteriormente, uma boa noite a todos. É uma imensa satisfação estar aqui mais uma vez em uma live da Cojade, no De Papo com a Cojade, no quadro Vossa Excelência, Esposa do Pastor. Para quem não me conhece, eu sou a Tamires, eu sou regente geral da Cojade e estou aqui para fazer a mediação dessa entrevista. E hoje nós temos aqui a nossa querida irmã missionária Miriam Guimarães Cunha, que eu já quero chamá-la para sentar aqui comigo. Com certeza hoje será uma noite abençoada, com muitas histórias para serem contadas. Enquanto a irmã Miriam se aproxima, já quero deixar aqui bem claro para os irmãos que hoje tem o que todo mundo quer. Hoje tem sorteio. Então, todo mundo já sabe as regrinhas. Porém, quem não sabe ainda, curta essa live, compartilhe aí na sua linha do tempo, comente aí embaixo eu quero, que o pessoal aqui está anotando os nomes do pessoal, quem está participando. Interagem na live também, sejam muito mais que bem-vindos. Irmã Miriam, seja muito mais que bem-vinda também. Amém. Irmã Miriam, vamos começar então. Eu quero que a irmã se apresente então para o pessoal, para quem não te conhece, onde a irmã congrega, quem é seu esposo. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Como ela já disse, né, eu sou a missionária Miriam, esposa do pastor Ivo de Jesus Cunha, que pastoreia a igreja lá, a congregação nossa, no Sapopemba, Castelo. Glória a Deus. Pessoal da Zona Leste aí, quero ver todo mundo aí comentando, compartilhando aí. Bruno, dá uma agitada aí no teu pessoal aí da Leste. Vamos lá, vamos subir esse negócio aí. Que com certeza aqui nós temos muitas histórias aqui para serem contadas. Irmã Miriam aqui tem muita coisa para contar, é uma bênção. Então, vamos começar então, irmã Miriam? Amém, vamos. Vamos lá. Enquanto isso, vão comentando, compartilhando. Comenta aí, eu quero, curte, para vocês poderem participar do sorteio. Vamos lá, irmã Miriam. Vamos começar então lá do comecinho. Como que foi a sua infância? A irmã já nasceu em berço evangélico ou não? Como que era na escola? Como que foi essa fase da sua vida? Foi muito boa, né? Graças a Deus eu nasci, a minha mãe era evangélica, meu pai não. Meu pai, ele não era evangélico, a família dele, uma família católica bem praticante, mas o meu pai, ele nunca se opôs à criação, né, que minha mãe nos deu. Minha mãe sempre nos ensinou o caminho, né? E meu pai, ele era tranquilo quanto a isso. Ele não se importava, então, dentro da nossa casa, isso aí foi bem tranquilo, né? E sou a terceira de 7 irmãos, né? Então, a gente... Família grande. Imagina 7 irmãos, colocava fogo na casa, né? Meio difícil, né? 7 irmãos, tudo assim, um após outro, né? Não tinha muito espaço de um para o outro. Então, era 7 irmãos ali nas bagunças, nas brincadeiras. Então, foi uma infância bem suave, né? Bem feliz, graças a Deus. Aos 6 anos de idade, eu senti a necessidade de aceitar Jesus como meu Salvador. Não foi por imposição de ninguém e nem foi por orientação de ninguém, de nenhuma professora de escola dominical, nem meus pais, minha mãe. Eu mesma senti essa necessidade. Com 6 anos de idade, por escolha própria, eu aceitei Jesus como Salvador. Glória a Deus. E na escola a irmã era tranquila, era bagunceira, tirava boas notas? Não, eu nunca fui bagunceira, não. Eu era tranquila, sossegada. Sempre fui esforçada. Em tudo que eu fiz, na escola também, eu era bem esforçada. Ai, graças a Deus. E aí, depois, indo para a sua adolescência, como que foi? Na igreja, foi tendo trabalhos, já tomava conta de alguma coisa? Então, aí, quando foi de 11 para 12 anos, eu mudei para o Tatuapé, né? Porque eu sou de São Paulo, nasci no Cambuci. Aí, com 12 anos, eu mudei para o Tatuapé e lá nós tínhamos uma congregação nossa, do Ipiranga,
no bairro chamado Água Rasa, que é ao lado ali do Anália Franco. E nessa igreja ali, na verdade, começou tudo, né? Foi ali a adolescência, a minha juventude, e era uma igreja pequena, e como nossos pastores sempre falavam, na igreja pequena, você faz a vara com a cerca com a vara que tem, né? Então, você não tem muita escolha de ficar escolhendo pessoas para fazer determinados trabalhos na igreja, né? Então, ali começou tudo, né? Eu me batizei, assim que alcancei a idade, já me batizei. Em 1979, desci as águas. Em 1980, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E aquela alegria, né, daquela presença, aquele renovo, aquela força, aquela motivação, continuam comigo até hoje. A irmã é boa de memória, né? Lembra de tudo. Ah, a gente lembra, né? São essas que tem sempre mais assunto. Sempre quem tem memória é que tem mais assunto aqui. É. E depois a irmã batizou nas águas, batizou no Espírito Santo. E aí depois o tempo foi passando, a sua juventude cantou em grupo de jovens. Então, né, aí, bem novinha mesmo, o pastor já me chamou para que eu fosse ajudar com as crianças na igreja. Uhum. E, como eu já falei, era uma igreja bem carente, né? Tínhamos falta de tudo, né? Faltava tudo. Aí eu comecei a trabalhar com as crianças e depois não parei mais. Aí eu fui regente de criança, professora da escola dominical. Aí eu comecei praticamente de 12 para 13 anos trabalhando com as crianças na escola dominical e nunca parei, né? Até hoje eu trabalho com escola dominical, dei aula já para jovem, adolescente, criança, adulto, sala mista, e a gente vem trabalhando até hoje. E também, né, na regência com mocidade, trabalhei com a mocidade, né? Deus nos abençoou, trabalhamos muitos anos com a juventude, com a mocidade, e agora estamos aí trabalhando com escola dominical e com o Círculo de Oração. Graças a Deus. A irmã Miriam, ela é uma pessoa que sempre foi ativa, né? É. Desde pequena e nunca parou. E segue ativa na igreja. Eu nunca parei. Por misericórdia do Senhor, não dá, né? Não. A gente está sempre trabalhando para Jesus. Mas graças a Deus por isso, né? Eu sempre tive essa questão do servir a Deus como uma prioridade na minha vida, né? Sempre a obra de Deus foi prioridade para mim. Então, assim, eu nunca pensei na vida fora de uma perspectiva que não fosse em Deus. Então, a minha vida, assim, a minha existência, para valer a pena, tem que ser na obra de Deus. Com certeza, amém. E nesse seu tempo da adolescência, da juventude, vendo como era o evangelho naquela época, o servir a Deus, a gente vê que hoje em dia muitas definições vêm sendo deturpadas do nosso evangelho hoje em dia. O que a irmã vê de diferença daquela época que a irmã servia para hoje em dia? Hoje em dia a palavra de Deus está muito relativada, né? O secularismo, o relativismo está praticamente dentro da igreja, né? Nós vemos que, infelizmente, a igreja de hoje nem de longe reflete a igreja do passado. Muitas coisas que hoje a igreja, vamos colocar assim, tolera, no nosso tempo não tolerava de jeito nenhum, né? E a irmã sente bastante disso de diferença? Eu sinto, né? Eu acredito que a igreja de ontem, eu acredito que ela era mais preocupada com essa questão da santificação, da entrega, da vida com o Senhor, o compromisso com Deus, com a obra de Deus, eu acho que era maior, né? Vamos parar para refletir sobre isso. Fica para a reflexão de vocês aí que estão assistindo. Você está no De Papo com a Cojade, Vossa Excelência, esposa do pastor. Estamos aqui hoje com a nossa missionária irmã Miriam, que gentilmente atendeu o nosso convite. E convido você a estar aí interagindo na nossa live, curtir, compartilhar. Comente aí embaixo, eu quero, que nós temos sorteio de um livro aí. Então, se você está no interesse, participa aí do nosso sorteio. E também para que outras vidas possam ser alcançadas, porque muitas experiências aqui serão contadas. Então, com certeza, pode edificar a vida de várias pessoas aqui. E, irmã Miriam, agora nós vamos começar a entrar num assunto aqui que vem muito na parte dos jovens. Na sua fase da juventude, quais foram as fases mais marcantes que a senhora teve na sua juventude que a senhora pode contar para nós?
Nossa, uma pergunta meio difícil de responder, né? Eu acredito que, assim, a questão de trabalhar para Jesus, por exemplo, quando eu comecei, né, como eu já falei, comecei muito jovem trabalhando para Jesus. Então, muito jovem, eu já comecei a trabalhar com mocidade. E no tempo que eu fui liderança de mocidade, não era costume mulher, não era muito assim costumeiro mulher liderar. Ainda hoje não é muito. Ainda hoje a gente vê que a maioria das lideranças de jovem é homem, né? Sim. Então, imagina isso há mais de 30 anos atrás, né? Então, quer dizer que... Tinha uma grande resistência, né? Essa questão, né, é uma questão muito problemática, né? Assim, é muito preconceito, né? Muito preconceito. Se tem, né, na igreja, na questão da mulher líder, a mulher que prega, a mulher que... tem esse preconceito. Eu sentia bastante isso. Então, isso é um problema sério, né? Porque Deus usa o homem e usa a mulher também, né? Com certeza. A mesma capacidade que Deus dá para o homem, dá para a mulher também. Com O certeza. mesmo chamado que Deus dá para um homem, Deus dá para uma mulher também. E eu acho que, infelizmente, tem muitas mulheres que elas ficam empacadas, né, hoje em dia, em relações, porque tem esse pensamento. Acho que é mais um ministério masculino, né? E muitas delas pensam assim e acabam não fazendo essas coisas. Eu acredito que hoje está bem mais suave essa questão, né? Eu acho que houve, sim, um grande avanço. As mulheres estão aí para provar. Está aqui vocês, né, Cojade? Vocês estão aqui provando que esse paradigma tem sido quebrado, né? Ao longo do tempo, eu acredito que tem sido quebrado dentro do próprio ministério, né? Hoje em dia tem uma abertura bem maior, sendo que eu, particularmente, nunca encontrei dificuldade. Uhum. Eu nunca encontrei. Deus sempre abriu as portas para mim. Sim. Eu nunca precisei reclamar, arrumar confusão. Deus sempre abriu as portas que eu tinha que passar, Deus sempre abriu para que eu pudesse passar. Nunca tive problema. Graças a Deus. A irmã já sempre teve uma ideia bem fixa na cabeça e Deus sempre foi misericordioso e conseguiu passar por tudo. Eu lembro de uma vez, a nossa mocidade, a gente foi para um congresso numa igreja nossa, né? Aí eu trabalhava, e o rapaz que trabalhava comigo, o vice-líder, no caso da mocidade, eu sempre falava para ele, eu falava assim, olha, vai com uma gravata, vai de paletó, porque na hora que os irmãos chamar o líder da mocidade, você fica em pé, você vai. Para eu não sentar lá no púlpito, que eu sei que apresentável, né? Eu sei que vai ser assim, é desconcertante. Eles falavam, o líder da mocidade, eu ficava em pé, eles ficavam constrangidos. Aí eu vou chamar para frente, para o púlpito. Então eu falava para o meu, né, o rapaz que trabalhava comigo, o irmão, vai preparado e você vai e senta, né? E naquele dia, né, foi tudo do jeito que a gente combinou. O irmão foi para frente, tudo. Só que o pregador não chegou. O pregador do congresso que ia pregar, ele não foi. Aí o pastor pegou e o pastor falou assim, olha, nós vamos ouvir, o pregador não veio, o líder da mocidade, né, do castelo, ele estará pregando, então, nessa noite. Aí o irmão ficou gelado, né? Porque o irmão, ele falou assim, eu não prego, você sabe que eu não prego, o que eu vou fazer, né? Aí, na hora, eu me levantei, né? Peguei a Bíblia e me levantei e eu fui. Aí o irmão, desculpa, irmã, é o líder da mocidade. Aí eu falei, sou eu, irmão. Eu sou o líder da mocidade de lá. Uhum. Aí Deus abençoou, né? O irmão ficou meio sem graça. Pregamos, Deus abençoou, Deus nos deu uma palavra abençoada, os jovens se alegraram, e depois o irmão, né, pediu desculpa, Sim. irmã. Eu falei, eu sei, irmão, eu entendo essa situação. Uhum. Né? Aí ficou aquela coisa meio desconcertante. Mas no final deu tudo certo. No final deu tudo certo, mas são experiências, né? São. Você vê a questão, né, daquela ideia, né, pré-concebida, então... A resistência que tinha, né? É difícil quebrar certos paradigmas. É verdade, bem difícil. E nessa fase da juventude, que eu acredito que foi mais ou menos aí, que, como a gente está falando aqui, Vossa Excelência, esposa do pastor. Então, nada mais justo de que a gente saber como que a irmã e o pastor Ivo se conheceram. Como é que foi esse mistério todo aí? Essa história é bem comprida, eu vou resumir. Pode contar essa história aí, que eu acho que todo mundo aqui vai querer saber. Acho que muitas pessoas têm curiosidade.
Então, como eu falei para você, né, a minha vida, a prioridade era a igreja, era a obra de Deus, e igreja pequena, a gente fazia de tudo. Então, eu não tinha muito tempo, eu não tinha essa questão de ficar namorando, né? Aí, lá na nossa sede, o pastor Alfredo Riquidal, ele promovia todos os anos, era tipo um encontro de família. E ali ele sempre chamava o pastor Antônio Gilberto, que ia na sede, e fazia aqueles encontros de família, né? E aí o nosso pastor local da congregação, ele falou para mim, as outras irmãs que cuidavam, né, das crianças, olha, vai ter o trabalho lá na sede, eu quero que vocês vão participar. Já até inscrevi vocês lá para vocês participarem. Aí foi lá que eu conheci o irmão Ivo, né? Em um desses encontros, todas as vezes que eu vi o irmão Ivo, foi nesses encontros de família. Lá na sede? Lá na sede. Aí foi lá que eu encontrei. Aí nesse dia nós tínhamos ido com um grupo de moças da sede. Aí as meninas, aí o pastor Antônio Gilberto, lá eles dividiram a mocidade. Eles colocaram os jovens de um lado e as moças do outro. Aí lá o pastor falava, quando ele falava alguma coisa que era para as moças, aí todo mundo olhava para o lado das moças. Quando falava, aí uma das moças que tinha ido conosco, né, ela falou assim, Mamília, tem um jovem lá do outro lado que toda vez que o pastor fala, ele está olhando para cá, ele está olhando para uma de nós. Eu não sei quem é, mas eu vou descobrir. Ela falou assim, até acabar o culto aqui, eu vou descobrir para quem é que o rapaz está olhando. A curiosidade pegou. Aí eu peguei e até brinquei com ela. Eu falei, ô Claudinha, para com isso. É lógico que o rapaz está olhando. Toda vez que o irmão se dirige às moças, as moças, né, os moços olham para cá e vice-versa. Ela, não, aquele rapaz está olhando uma de nós. E eu vou descobrir quem é, né? Pastor Ivo tá bem ali dando risada aqui, ó. Desse jeito. Aí o irmão falou assim, eu vou descobrir quem é, né? Aí eu falei assim, tá, então você fica aí nessa sua tarefa. E ela ficou mesmo, né? Investigando lá para descobrir. Durante o culto? Durante o culto. Aí rolando lá o estudo lá e ela de olho, né, para ver. Uhum. Aí ela falou assim, eu descobri. É para você que ele está olhando. Falei, para mim? Aí eu até dei risada. Aí ficou nisso, né? Ficou nisso. Voltamos para a congregação, não aconteceu nada. Aí depois, outro ano, o pastor de novo fez o curso. Aí o pastor da congregação... A irmã já tinha conversado com o pastor Ivo antes? Não, de jeito nenhum. Para te falar a verdade, eu nem vi. Ela falou que tinha um rapaz olhando. Mas a irmã nem viu quem era. Mas eu nem parei para ficar olhando quem era, né? Aí depois no outro trabalho que houve, no outro ano que a gente foi, aí o pastor Ivo chegou e se apresentou, né? E veio conversar comigo. E foi assim, né? Aí passou muitas águas, né? Porque a gente conversou, mas não deu em nada. Aí depois, num outro curso que teve, foi que a gente acabou se encontrando e acabamos namorando e noivando e casando. Quantos anos vocês tinham? Eu tinha 24 quando eu me casei, ele 33. Então, e foi tudo rápido, assim, depois quando vocês começaram a namorar? Foi 2 anos. Namoro e noivado foram 2 anos. Uhum. E o pastor Ivo aqui segue dando risada. Segue rindo aqui. Porque essa história aí é assim, né? Porque demorou engraçada bastante. essa história. De um ano para o outro, demorou muito assim, entendeu? Porque não foi uma coisa que olhou, conversou e já deu em namoro, entendeu? Passaram tempos, né? Aí depois, a minha tia que congregava lá com a gente, ela teve uma visão. Aí ela falou para mim um dia, né? Ela falou para mim, Miriam, você precisa pedir a Deus para Deus te dar um casamento. Está na hora de você começar a pensar nisso, né? E até então, eu nunca tinha parado para pensar assim. Eu não tinha parado para pensar, eu vou casar, essas coisas, né? Que geralmente a moça pensa, né? O sonho do casamento. Eu não tinha parado para pensar nisso. Eu falei, é verdade? Ela falou assim, é verdade. Toda pessoa, todo jovem precisa se casar e constituir sua família. E você devia pensar nisso e orar a Deus para pedir isso daí, né? Pedir que Deus te dê um casamento. Aí eu peguei e falei para ela, tá bom, eu vou orar, né? Assim, coisa de jovem, né? E eu orei mesmo, naquela noite eu orei, eu falei, Senhor, se tu tem projeto de casamento na minha vida, prepara, né? Põe no meu caminho. Porque eu tinha na minha cabeça assim, que se eu achava que Deus estava me chamando para a obra e eu ia ser missionária, eu não estava muito interessada em casamento. Aí naquela noite Deus deu um sonho, uma visão para minha tia. E ela falou que ela tinha visto o rapaz que iria se casar comigo.
foi bem engraçado isso, né? Quando ela acordou de manhã, ela falou assim, você vai casar, viu? Deus tem um plano de casamento na sua vida. Aí eu falei, vou. Aí ela vai. E Deus me mostrou o rapaz, né? Aí eu falei assim, sério? Ela falou assim, aonde eu ver, eu sei quem é o rapaz. Aí passou um tempão, nada de... A gente não deu em nada a conversa lá. Aí um dia nós fizemos um congresso na igreja e eu convidei a mocidade do Ipiranga. E a mocidade do Ipiranga foi. Naquela época estava muito grande a mocidade do Ipiranga, uma bênção. E os irmãos foram, alugaram um ônibus e foram. Aí, quando a gente estava chegando na igreja, a mocidade do Ipiranga estava tirando os instrumentos, né, tudo dentro do ônibus, e indo para dentro da igreja. E nisso eu vinha com a minha tia, com a minha irmã. Aí a minha tia parou assim, como quem tinha visto o fantasma, né? Aí ela falou assim, escuta, você lembra? Fazia um tempo já. Você lembra que eu falei para você que Deus me mostrou numa visão quem seria o seu esposo? Uhum. Aí eu falei assim, tia, eu estou atrasada. Tem o congresso, eu tenho um culto para dirigir. Ela falou assim, pera, menina, escuta, escuta que eu vou te falar. Ela falou assim, eu falei, quem é o rapaz? Ela falou assim, está aqui, o rapaz está aqui, está descendo do ônibus ali, aquele que está descendo do ônibus ali, é ele. E era o irmão Ivo. E não deu outra, né? E não deu outra. Aí eu até brinquei com ela, falei, tia, será que a senhora viu direito mesmo essa visão aí? Porque eu não tinha dado resposta para ele, né? Eu tinha deixado ele, né? Eu não tinha dado resposta para ele. Aí ela falou assim, é ele sim. O rapaz que Deus me mostrou é ele e é com ele que você vai casar. E dito e confirmado, né? Deu tudo certo. Isso. E ainda nessa conversa aqui do namoro, o que a irmã acha, o que a irmã pensa? Hoje em dia a gente vê muitos relacionamentos sendo destruídos, infelizmente. E às vezes, muitas vezes os jovens não têm orado em relação a isso. Ou não oram para que Deus prepare um casamento, ou então, quando estão conhecendo a pessoa, acabam se fechando, não escutam a voz de Deus. O que a irmã acha sobre isso? Eu acho assim, eu acho que quem quebra princípio não vive promessa. Uhum. Então, eu acho que o jovem, para ele poder ter um lar abençoado, ele precisa começar observando os princípios da palavra de Deus. Um deles é de não se relacionar com pessoas que não têm a mesma fé. Uhum. Eu acho que hoje em dia relativa muito isso dentro da igreja. Os jovens da igreja namoram muito e se casam com outras pessoas que não são crentes. Sim. E isso daí, com certeza, vai trazer sérios problemas na formação da família, né? Às vezes vem aquele princípio assim, tô gostando de alguém que não é da igreja. Aí vem aquele princípio, eu vou trazer para a igreja. E aí depois, só que a gente sabe que é muito mais fácil você sair do que você trazer alguém. O que acontece é o seguinte, né? Que a pessoa, muitos falam assim, eu vou trazer, muitos falam, eu vou trazer ele para a igreja, mas acontece ao contrário, né? São eles que tiram a pessoa da igreja, né? Sim. Exatamente por causa disso, né? Porque às vezes aquela pessoa, ela não está bem resolvida com Deus. Aí ela vai se juntar com alguém que não professa a mesma fé. Então, ou seja, quebra tudo que é princípio que a Bíblia estabelece. Não pode ser abençoado, né? É triste, mas muitos casamentos em famílias desestruturadas, muitos casamentos que não dão certo, a gente já vê isso no namoro. A gente já está vendo que é uma tragédia anunciada. Uhum. Né? Estão casando hoje, mas você já está vendo que é uma tragédia anunciada, que não vai dar certo isso daí. Porque quem quebra princípio, eu costumo dizer, né? O Felipe não gosta que eu falo isso, mas eu costumo dizer que quem quebra princípio... Felipe não está aqui, pode falar. O Felipe não está aqui. Ele fala, mãe, a senhora não deve falar assim, mas eu vou falar, ele não vai gostar, mas quem quebra princípio, quebra a cara. Infelizmente... Né? Errada a irmã não tá. Então, ele fala assim, não, mãe, fala assim, quem quebra princípio não desfruta a promessa. Eu falo, mas um linguajar bem simples, franco, direto, objetivo, né? Quem quebra princípio, quebra a cara. Infelizmente, é isso. É verdade. O Guilherme até lembrou o termo que se usa para isso, o namoro evangelístico. Acha que vai trazer a pessoa para a igreja, mas... Tem caso que acontece? Tem. Tem caso que dá certo? Dá, mas é a minoria. Então, às vezes, não dá para a gente ficar, né, arriscando muito, né? Não dá para ficar perdendo tempo com isso. Deus tem que ser prioridade na nossa vida, né? Primeiro é Ele, né? E depois, o que você precisar, como jovem, Deus vai colocar no seu caminho.
Então, primeiro é isso. E tem que tomar cuidado, porque as decisões mais importantes da vida da gente é tomada na juventude. E, com Sim. certeza, as consequências das escolhas erradas vão refletir na fase adulta. Sim, com certeza. Você está indo de papo com a Cojade, Vossa Excelência Esposa do Pastor. Desde já agradeço a você que está nos assistindo. E compartilhe essa live, curta, comenta aí embaixo eu quero para participar do nosso sorteio. E, irmã Miriam, depois que a irmã e o pastor Ivo casaram, como que foi a vida ministerial até chegar o pastorado, a irmã virar a esposa de pastor? Então, é como eu falo, né? Às vezes a esposa de pastor, ela ganha, entre aspas, alguma notoriedade porque o marido dela se tornou pastor. Uhum. Comigo isso foi diferente, né? Eu já tinha um ministério, eu já tinha uma chamada, eu já trabalhava para Jesus. Quando eu me casei, eu estava envolvida com a obra de Deus de forma completa. Quer dizer, eu não comecei a me envolver com a obra de Deus porque eu me tornei esposa de pastor. Eu não comecei a fazer nada na obra de Deus porque eu me casei com o irmão Ivo. A irmã já tinha um ministério formado. Eu já tinha meu ministério, eu já tinha, assim, eu já estava envolvida com a obra de Deus. Então, eu já trabalhava na obra do Senhor. Isso sempre foi uma prioridade minha. Então, quando o irmão Ivo veio, né, quando nós nos casamos, houve ali um complemento de chamadas, um complemento de ministério. Ele veio para somar, né? Eu somei com ele e ele somou comigo. Né? Mesmo porque ele trabalhava lá na sede, ele era líder, ele era componente da mocidade lá da sede. E lá na sede ele estava envolvido, né, com os trabalhos da mocidade, envolvido com as vigílias e tudo. Quando ele veio, né, quando a gente casou, ele optou por a gente morar perto da congregação, exatamente porque a igreja precisava. O pastor de lá já aproveitou rapidamente ele, né? Já colocou ele para cooperar junto com ele. Então, assim, só somou, né? Ele já colocou ele junto com a gente na mocidade já para me ajudar. Então, somou. Então, assim, a minha história é um pouco diferente de algumas irmãs, né? Que às vezes elas se tornam esposa de pastor e às vezes acaba ganhando alguma notoriedade. Ou começa o ministério a partir daí. Ou começa o ministério a partir, não. Comigo é diferente. Eu já fazia, eu já estava na estrada já. Já estava fazendo muita coisa e o pessoal nem sabia. Eu já estava trabalhando. Já estava nativa, né? E com isso, então, da sua vida de esposa de pastor, o que é ser esposa de pastor? Cumplicidade, partilha, entrega, né? Prioridades. Isso é ser esposa de pastor. Renúncia, muita renúncia, né? Muita renúncia, porque a família de um pastor, ela vive de renúncia, né? Sim. Vive de renúncia. Muitas vezes, eu costumo dizer que nós somos uma família sacerdotal, né? Lá na minha casa, somos todas, a família toda é envolvida com a obra, né? Meus filhos, meu esposo. Então, alguém falou isso, né? Não lembro quem foi, que a gente era uma família sacerdotal. E eu gostei desse negócio, porque é isso mesmo. A gente é uma família sacerdotal, uma família envolvida 24 horas com a igreja. Quem conhece vocês sabe, né, que realmente toda a família é envolvida. Então, A irmã, o pastor, os 3 filhos, todo mundo está na obra, está ativo, todo mundo está fazendo alguma coisa, né? E eu louvo a Deus, né? Porque eu não acredito, assim, eu não acho que isso seja uma normalidade, né? Eu acho que por a pessoa ser filho de pastor, ele pode ser um filho de pastor, um filho de missionário, mas ele é um jovem como outro qualquer. Ele é um ser humano, ele tem as escolhas dele. Mas eu louvo a Deus porque o mesmo desejo, a mesma chamada que Deus colocou no meu coração e do meu esposo, colocou na vida dos meus filhos também. Sim. Porque não é por imposição, não é por... Entendeu? É deles. Eles têm essa chamada, esse desejo, igual nós, né? Igual eu e meu esposo. Às vezes as pessoas dizem que sempre o filho de pastor ele tem uma rebeldia com alguma coisa. Sempre, sei lá, não sei, rebeldia com algum grupo, não sei. Mas eu acho que na sua casa não teve isso, né? Não, na minha casa não. Graças a Deus não teve, não. Pra quem conhece, quem vê, tipo, eu que já vejo vocês já há muito tempo, dá pra ver que isso realmente não
Não, Não graças a Deus. existiu. Não, meus filhos, graças a Deus, desde pequeno ali, criado, envolvido na obra de Deus, nunca tivemos nada disso, não. Graças a Deus. E hoje em dia é um privilégio, né? Porque a gente vê muitas famílias que os pais vão para a igreja e os filhos não vão, ou então ao contrário, que os filhos vão e os pais não vão. Então, ter toda a família em casa e também participando da igreja, confessando a mesma fé, crendo em Deus, servindo ao Senhor, realmente é um privilégio hoje em dia, né? Eu me sinto muito agraciada por Deus nisso daí, né? Que graças a Deus, Deus tem nos ajudado bastante nisso daí. E outra coisa também, né? O jovem hoje, a gente vê que o jovem, muitas vezes, ele entra numa faculdade para estudar, ele entra crente e sai, ele entra convertido e sai desconvertido, né? A grande maioria dos jovens, a gente sabe que quando chega nessa parte da universidade, não consegue sustentar a fé, né? Por vários motivos, mas não consegue. Graças a Deus, não. Todos os meus filhos estudaram, se formaram e entraram crentes e saíram crentes da faculdade, da universidade. Eu louvo a Deus por isso. Glória a Deus. E a gente espera, né, que essa realidade mude, né? Porque é muito difícil, é muito complicado. Eu também, quando eu fiz faculdade, na faculdade a gente vê muitas coisas, né? Foi o que a irmã falou. Muitas vezes a pessoa entra crente na faculdade e sai descrente. Porque você vê muita coisa na faculdade, você tem acesso fácil a muita coisa, só você querer. Mas eu também permaneci sempre na fé de Deus para não sair, porque realmente ali... A questão eu acho assim, a questão da fé, né, de você, eu sempre falo isso, está bem resolvido com Deus. Você precisa saber, né, você precisa saber o que você quer com Deus, né? Uhum. A sua fé, ela tem que estar fortalecida em Deus. Você não pode estar, por isso que é a questão que eu já falei do relativismo, né? Eu acho que quando você começa relativando a fé, relativando a doutrina, relativando os ensinos, a palavra, relativando a igreja, quando você começa a querer ficar trazendo muitas inovações de forma... Inovação é boa. É bom a gente, às vezes, fazer as coisas de uma forma mais contextualizada com a época que a gente está vivendo. É lógico que não se espera que a igreja hoje, os crentes hoje, viva como em 1910. Não é isso que eu estou falando. Mas você pode fazer as coisas, inovar, você pode fazer as coisas contextualizadas com o seu tempo de hoje, mas sem perder o temor a Deus e sem mudar os marcos antigos já estabelecidos. Eu penso, é isso que eu defendo. A gente sabe que é possível a gente viver nesse mundo, socializar com as outras pessoas, até porque a gente tem que pregar o ID para as outras pessoas. Então, nós temos que nos socializar com todos. Exatamente. Mas nós não devemos deixar a nossa fé de lado, nossos princípios, seguir sempre a palavra do Senhor, que com certeza vai ser o caminho certo. Exatamente. Porque às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, nos tempos, né, atrás era mais fácil servir a Deus, que não sei o que era mais fácil. Olha, servir a Deus nunca foi fácil em época nenhuma. E nunca será fácil em época nenhuma. Porque o próprio Jesus falou que quem quer seguir a Ele, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, evangelho é renúncia. Então, seja o idoso, seja a criança, seja o adolescente, você precisa saber o que você quer e qual é a prioridade da sua vida. Então, se Jesus é a prioridade da sua vida, você vai viver para Ele. Você vai servir a Ele. E você vai servir a Ele com alegria. Não é com peso. Uhum. E nem com saudade do Egito. Né? Sim. Nem com saudade do Egito. Quem já foi escravo e hoje é livre, não pode querer voltar a ser escravo. Sim. Nós somos livres. Jesus nos chamou para nós sermos livres. Em Cristo nós somos livres. Livres para adorar, livres para servir, livres para ser produtivo na obra do Senhor. Então não tem necessidade de a gente servir a Deus como se servir a Deus fosse um peso, né? Não tem necessidade. E tudo que o jovem precisa, dentro da igreja tem. Tudo que você precisa, tudo que um jovem precisa para servir a Deus, ele tem dentro da casa de Deus. Sim. Às vezes realmente o jovem ele se desvirtua, às vezes por coisas da vida. E foi o que a irmã falou, na igreja tem tudo,
Tem tudo. E mesmo assim a pessoa ela acaba se desviando por besteira, né? Exatamente. É isso que acontece, né? Você vê que na parábola da dracma perdida, a mulher perdeu a dracma dentro da casa dela, né? Sim, A mulher perdeu a dracma dentro da casa dela. A ovelha perdida, ela se desgarrou, o pastor foi atrás, né? sim, Mas o filho pródigo que saiu de casa porque ele quis, porque ele tinha tudo dentro de casa, ele saiu porque ele quis. sim. Ele teve que reconhecer e voltar, né? Exatamente. Mas, graças a Deus, a gente sabe que ainda existem pessoas que ainda estão seguindo nesse caminho, no caminho certo, estão fazendo Graças da a forma Deus. certa, né? Graças a Deus, Deus tem levantado uma juventude que, no seu tempo, está fazendo a diferença, né? Eu creio que em todos os tempos Deus conta com os seus fiéis, né? E não é diferente na atualidade, né? Deus tem levantado, sim, uma juventude aí, que a gente sabe que a predominância das nossas igrejas é de jovens, Uhum. né? Predominância é de jovens. E Deus tem levantado, sim, uma juventude que, no seu tempo, está fazendo aí o trabalho. Cada um no seu tempo fez o que pôde, né? Sim, No caso, a juventude de hoje está fazendo aí e mandando um recado, né? Que Deus sustente essa juventude e que a juventude realmente venha se firmar com o Senhor cada dia mais, né? Agora, não se engane, né? O que fortalece o crente é oração e palavra. Né? É oração e palavra. não tem nem o que discutir. Não tem para onde correr. Quer ter força para envelhecer dizendo que Jesus é bom? É palavra e oração. Glória a Deus. Não tem outro segredo. Glória a Deus. Você está aqui no De Papo com a Cojade, Vossa Excelência, esposa do pastor. Aqui nós estamos com a nossa irmã Miriam, que olha aqui, ó, a irmã Miriam aqui tem muita coisa para contar, viu? Se deixar aqui, ó, ela vai contando, se der corda para mim também, ó, o negócio vai aqui até, não sei até que hora. Enfim, temos aí o nosso sorteio hoje, então curta a live, compartilhe, escreva aí embaixo eu quero, interajam aí na nossa live, que inclusive tem gente interagindo, então até mandando pergunta para a irmã. Oh, meu Deus do céu, manda aí. A nossa irmã Esther, que é a líder da Cojade ali do Vale do Jequitinhonha, que ela sempre está interagindo nas nossas lives. Esther, Deus abençoe. Ela perguntou assim, com a correria dos trabalhos na igreja, como é cultivar a relação familiar na prática? Para mim é tranquilo, nunca tive problema não. Dá pra gente a gente vive muito assim em paz com isso daí, né? A gente tem que saber separar, né? Tem que saber dividir o tempo. É questão de prioridade, né? Uhum. Prioridade. O lar da gente é uma prioridade também. O Sim. casamento é uma prioridade. Você tem que cuidar também do casamento, dos filhos, da casa. É por isso que eu falo, a dificuldade está aí, né? Em você ser proativo na obra de Deus e ainda não descuidar da sua casa, do seu casamento, da sua família, dos seus filhos, né? Tem gente que não encontra o ponto de equilíbrio. Aí, sei lá, acaba servindo melhor na igreja, mas aí deixa a família de lado. Ou então, ao contrário, serve na família, mas aí deixa Deus de lado. Começa a morrer espiritualmente. Porque existe duas coisas assim que vai para a radicalidade, né? Tem pessoas que acham que mulheres que trabalham na obra, ela vive na obra de manhã até de noite, a pia cheia de louça, a comida para fazer, né? E o marido largado. Não é o nosso caso, né? Nosso caso, eu cuido muito bem da minha casa, cuido muito bem dos meus filhos, e a gente tem que dar conta de tudo, né? Tem que se adaptar, pedir graça a Deus, dividir o tempo e fazer tudo no seu tempo. Sim, e tem que achar o ponto de equilíbrio para todas as coisas. É que nem o marido, né? Porque Sim. o marido que é pastor, ele também precisa ter esse tempo, né? Sim. Do filho, da esposa, porque senão, como é que tem casamento? Fica meio complicado, né? Tem que achar Como é que ele quer dirigir? Como é que o pastor quer dirigir uma igreja, sendo que a família é toda desestruturada? Então, tem que ter flexibilidade, né? Sim. Uma hora um cede, outra hora o outro cede. Às vezes, hoje, tira um dia para a família, né? Aí amanhã nós estamos todo mundo o dia inteiro envolvido com a igreja. É assim, a gente vai criando as oportunidades, né? Sim. E na sua realidade, o que a irmã vê de dificuldades que existem dentro da família e também em relação a tempo, as renúncias, o que a irmã encontra assim, no seu dia a dia? Dentro da minha casa, como eu já falei, né? Quando eu comecei
quando eu me casei, né, eu trabalhava e tudo, e eu estava fazendo faculdade, eu tinha me formado no magistério, e eu estava para fazer faculdade, eu ia fazer direito. Aí, quando a gente começou, né, aí depois logo veio meu filho, então, assim, muita renúncia, né? No caso, eu abri mão, né? Abri mão de fazer a faculdade, que no caso, na época, eu queria fazer, acabei fazendo depois faculdade, mas outra, né? Então, a dificuldade é isso daí, né? A dificuldade é a questão às vezes, você trabalhando, você se especializando, você não tendo essa responsabilidade com a obra, você pode dar uma vida melhor para os seus filhos, né? Você pode proporcionar uma vida com mais conforto, uma vida com mais regalia, né, para os seus filhos, para a sua família, né? Você pode ter uma casa melhor, comprar um carro melhor, enfim, coisas, né? E muitas vezes no ministério é mais difícil, né? Ser envolvido com obras, você não tem condições, muitas vezes, de estar tocando vida pessoal, profissional, principalmente mulher, né? É muito difícil. Sim, verdade. Vamos fazer um paralelo aqui. O que a irmã vê o lado bom de ser esposa de pastor? As suas inspirações que a irmã vê nisso, de ser esposa de pastor, de poder auxiliar outras pessoas na igreja. O que a irmã vê desse lado bom de ser esposa de pastor? Eu acho que o lado bom de ser esposa do pastor, porque assim, dentro da igreja tem muitos problemas, né? Sim. São muitos problemas. Não existe igreja perfeita, né? Então, esses problemas de dentro da igreja que surgem muitas vezes a nível ministerial, você sendo esposa do pastor, você tem uma participação assim bem efetiva. Você pode estar assim ajudando de forma bem concreta, né? E quando você não muitas vezes você até sabe que nem, como vamos supor, você não é a esposa do pastor, mas você é uma líder de um departamento, por exemplo. Ali tem um problema, esse problema é passado à direção e ali cabe à direção resolver e você não tem aquela oportunidade de estar atuando como a esposa do pastor. Você já está numa retaguarda, você já pode estar aconselhando, você já pode estar ajudando. Eu acho que você ajuda mais. Você tem como ajudar mais nessas questões, entendeu? Acho que isso é uma coisa boa, porque acaba ajudando no fortalecimento das famílias, na edificação das famílias, no aconselhamento, e, enfim, essas coisas todas, né? E o que a irmã vê de lado ruim? Isso se tem algum lado ruim? Tem um lado ruim, sim. O lado ruim de ser esposa do pastor é a ingratidão. Eu acho que a ingratidão é uma coisa muito assim forte, né? Infelizmente, a ingratidão. Eu acho que é uma coisa muito difícil de lidar. Sim. Irmã Miriam, vamos falar um pouquinho uma questão do seu ministério, que a irmã falou que dá aula, faz várias coisas. E eu creio que a irmã também prega, né? Como a irmã já contou da história aí do líder lá, que a irmã subiu lá, foi no púlpito e acabou pregando no culto. Então, eu creio que hoje em dia a irmã continue nesse ministério da pregação, né? E o que a senhora tem a dizer sobre isso para irmãs que têm esse desejo de pregar? Porque a gente sabe que hoje em dia não são muitas mulheres que pregam. No nosso ministério a gente vê que tem, em relação antigamente existe, mas ainda não são muitas. E tem muitas que têm esse desejo, mas ainda ficam retraídas, ficam empacadas, assim. O que a irmã pode dizer para essas pessoas? Eu acho que isso aí é uma questão assim de chamada, né? Assim, Deus precisa chamar e conferir no coração da pessoa a chamada. Se a pessoa tem essa chamada, no tempo certo, Deus vai despertar isso no ministério dela. Agora, é muito importante a pessoa conhecer a Bíblia, né, irmão? Porque quem prega, prega a Bíblia, né? Quem prega, prega a palavra. Eu acho que quem quer pregar, quem tem o desejo de pregar, tem que conhecer a Bíblia. E conhecer o Deus da Bíblia. O Deus que está pregando. Porque, Sim, às vezes, assim, não que eu me considere pregadora, eu não me considero pregadora. Mas, assim, às vezes, quando a gente recebe um convite para pregar,
exatamente eu não me considerar pregadora, eu estudo, eu tenho o cuidado de examinar a Bíblia, porque eu acho que quando você vai em um púlpito para pregar, ali você não tem que estar... não é mensagem de autoajuda, não é mensagem para massagear o ego de ninguém, não é coach, sabe? Não é isso. Lá você tem que pregar a palavra de Deus. Então, ficar, como diz, né, enchendo linguiça no púlpito. Sim. Então, eu acho, o conselho que eu dou é esse, né? Confirmar com Deus a chamada, e se tem a chamada de Deus, pode ter certeza que Deus vai te levar, Deus vai abrir as portas, porque, como eu já falei para você, eu comecei, assim, por misericórdia, Deus sempre bem de novinha, né, ainda, adolescentes ainda, Deus abriu essa porta, eu sempre pregando, ensinando, e vocês conhecem o ministério, e imagina... há 30 e poucos anos atrás, muito mais fechado, né, que você mesmo falou, fechado para a questão da mulher, muito mais fechado, mas nunca me faltou púlpito para eu pregar. E eu nunca andei atrás de convite para ninguém. Deus sempre, assim, as oportunidades aonde eu tinha que estar, aonde Deus queria que eu estivesse, Deus sempre abriu as portas. Então, o conselho é esse: quem quer pregar, tenha uma vida consagrada a Deus e estude a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, que Deus vai te dar a mensagem. Glória a Deus. Estamos indo já para os nossos momentos finais dessa live, porque aqui o papo está tão bom que ninguém está vendo a hora aqui. Já está dando quase 1 hora de live e ninguém está percebendo. Mas ainda dá tempo. Se você ainda não compartilhou essa live, compartilhe. Curta, comenta aí embaixo, eu quero, para participar do nosso sorteio daqui a pouco. Se alguém tiver alguma pergunta aí, manda rapidinho aí, que ainda dá tempo de responder rapidinho. E, irmã Miriam, o que a irmã tem a dizer, que a gente sabe que tem algumas jovens que estão namorando, às vezes que a pessoa tenha chamado pastoral, ou para ser obreiro, cooperador, diácono, presbítero, e elas têm isso em mente, mas assim, às vezes estão meio assim, nossa, quando eu casar, como é que vai ser? Vai ser consagrada a tal, e como é que vai ser o negócio aqui? O que a irmã tem a dizer para essas jovens que têm esse pensamento? Eu acho que a pessoa, que nem casamento é escolha, né? Ninguém obriga ninguém a casar com ninguém. Tanto é que quando vai chegar no altar para receber a bênção, né, do matrimônio, o pastor pergunta se é da sua livre e espontânea vontade que você está ali, né? Sim. Ninguém vai obrigado a casar. Então, eu acho que você tem que saber com quem você está casando. E eu acho que nisso daí, eu penso assim, o rapaz que tem uma chamada, um desejo, que tem vontade de ser obreiro, ele precisa ver isso mais do que a moça. Mais do que a moça, ele tem que ver. Bom, eu vou me casar com fulana, né? Eu sinto nela uma abertura para o ministério. Eu sinto que ela será uma ajudadora, uma companheira. Eu sinto que ela vai partilhar desse mesmo desejo meu. Ela vai conseguir me acompanhar. Se a resposta for não, não case. Se a resposta for não, não case. Porque ninguém vai virar aquilo que não quer. Sim. Eu costumo dizer que ninguém faz com você aquilo que você não permite. Então, se a pessoa não quer se envolver com obra, não quer ter o marido envolvido com obra, então, case com outra pessoa que não tem essas aspirações. Se tiver, vai ser problema, tanto para o rapaz que deseja, como para a moça que não deseja. Sim. Isso aí não tem como, né? É verdade. É algo que tem que ser analisado ainda antes de casar. Porque esposa de obreiro, você divide o marido com a obra. Então, se você não estiver disposta a isso, então não dá. Verdade. É uma análise toda que tem que ser feita nessa fase mesmo antes de casar, né? Como a irmã falou. E ainda indo nessa linha, a irmã tem algum... O que a irmã tem hoje a dizer para os nossos jovens aqui que estão nos assistindo ou quem vai assistir posteriormente? Um conselho que a irmã queira dar para a nossa juventude da COJAD aqui nessa noite. Eu quero dar aquele conselho que está lá em Eclesiastes, né? Que Salomão deu. Que os jovens lembrem do seu Criador nos dias da sua mocidade. Porque a juventude, ela passa muito rápido. Sim.
enquanto a gente é jovem, a gente acha assim, o jovem, o adolescente, ele, na perspectiva dele, ele não para pensar, amanhã eu vou ser um idoso, amanhã o tempo passou. O jovem, ele acha que ele tem todo o tempo do mundo, né? E isso não é verdade. A vida passa rápido. Então, a Bíblia nos recomenda que o jovem ele deve se lembrar, né, de Deus. Esse se lembrar aí no meu entendimento, né, estabeleça prioridades. Estabeleça prioridades dentro do seu estado de juventude. Estabeleça prioridades. Porque as prioridades que você determina na juventude é que vai ser o resumo do que você é amanhã. Então, se o jovem, na juventude, não se lembra de Deus, não tem prioridades nenhuma para Deus, não abre uma abertura para Deus, dificilmente ele será abençoado mais tarde, né? Então, o conselho é esse, né? Se peguem com Deus, se fortaleçam em Deus, não ceda, né, às pressões do inimigo. O inimigo ele coloca muito na cabeça do jovem, né, a questão de que o jovem não vai conseguir, de que o jovem é fraco. Mas o jovem não é fraco. O jovem não é fraco. Isso aí é mentira do inimigo. Em Deus, né? Quando o jovem ele está abastecido em Deus, na palavra de Deus, como diz lá em 1 João, né? Jovens, eu vos escrevi isso porque sois fortes, porque a palavra de Deus está com você. Então, se a palavra de Deus estiver com o jovem, ele vence tudo, ele vence as crises da adolescência, ele passa pelos conflitos da juventude, porque a juventude é maravilhosa, só que a juventude ela traz muitas incertezas. Sim. Né? Muitos medos, muita incerteza. Né? Porque é uma fase de transição que acaba tendo que tomar muitas decisões. Exatamente. E se a pessoa não se apega com Deus, se ela não tem uma intimidade com Deus, as coisas ficam muito mais difíceis. Exatamente. O jovem, ele está colocando ali, estão sendo colocados os pilares, né, dos alicerces da vida dele. Então, o jovem, essa vulnerabilidade, né, ele tem medo, né? Sim. É a profissão, é o estudo, é a escolha de com quem vai caminhar para o resto da vida junto, é o casamento. Então, é cobrado muito do jovem, né? Uhum. Há uma cobrança muito grande sobre o jovem, principalmente o jovem crente, né? O jovem que está na casa de Deus. Ele é muito cobrado também. O jovem também é muito cobrado. E também é muito censurado, né? Porque bastante. O jovem é muito censurado. Então, existe sempre aquela, assim, parece que tem 1000 pessoas para censurar e, às vezes, né? Uhum. Muito poucos para ajudar, né? Então, o conselho que eu dou é esse, né? Não pense que você é fraco. Você é forte. Deus, você estiver firme com o Senhor, você vai conquistar tudo. As portas que tiver que abrir, Deus vai abrir na tua vida. Deus prepara o melhor. Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Então, não deve ficar nessa de... Não troque Jesus por nada deste mundo. Porque tudo nesse mundo é passageiro. Entendeu? E não tem nada mais maravilhoso do que você chegar... Né, passar sua juventude, você chega na fase adulta e você olha para trás, você olha para o seu passado e você vê assim, olha, eu empreguei a minha juventude toda nos pés de Jesus. Que coisa maravilhosa. Você poder olhar para trás e falar assim, olha, o meu fôlego, o meu vigor, a minha juventude, eu empreguei tudo no reino, na obra de Deus. Isso é privilégio. Sim. É tão bonito quando a gente... Na minha geração, no caso, a gente ouve uma pessoa mais velha quando fala assim, na minha juventude eu fiz isso, para a glória do Senhor. Eu fiz evangelismo na rua, fiz não sei o quê. Várias coisas relacionadas à obra do Senhor. A gente fica pensando assim, nossa, ela fez tanta coisa na juventude dela. É bom a gente ter esse impulsionamento de outras pessoas para que a gente se sinta impulsionado a fazer também. Exatamente. E outra, não é que nem... Às vezes a pessoa fala assim, no caso, era fácil. Não era fácil, que nem questão de bullying, né? Nossa, hoje em dia se discute bastante essa questão de bullying. Nossa, bullying era uma coisa natural que a gente sofria. Pessoal, muita, sabe, zombaria. A gente, que nem muitas vezes eu estudei em escolas e era
direto, sabe? Ah, você é crente da igreja do saião, do cabelão, aquela zombaria. E naquele tempo, né, no meu tempo, a igreja era bem mais rígida do que é hoje. Então, você ir para a escola só de saia, por exemplo, então, era motivo de chacota de todo mundo ridicularizava, entendeu? Mas aí vai de você saber o que você quer, entendeu? E você buscar em Deus força para você continuar fiel a Deus em meio a uma geração corrupta e perversa. Você precisa querer Deus. Isso tem que ser uma escolha pessoal. Isso não é pai que vai passar, isso não é mãe, isso não é a professora de escola dominical, isso não é o pastor da igreja. E isso é escolha. Servir a Deus é escolha. Você tem que querer. Está entendendo? Deus tem que ser prioridade para você. A partir do momento que você se entrega ao Senhor, foi uma escolha sua. Já começa aí. Então, e tem que ser suave, entendeu? Servir a Deus não é peso. Não é servir a Deus com medo do inferno, para não ir para o inferno. É ter prazer, alegria em servir a Deus, né? Porque é isso que Deus espera de nós, né? Quando Deus fala lá, quando o salmista diz, celebrai com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, né? Quem serve a Deus com alegria, serve com satisfação, serve com perfeição, né? Procura dar o seu melhor, faz e faz bem feito, porque está fazendo para Deus, né? Nós não estamos fazendo obra para ninguém, nós estamos fazendo obra para Deus. Eu acho que Deus merece o melhor da nossa vida. Glória a Deus, com certeza. E, irmã Miriam, desde já, quero já ir agradecendo Amém. Pela presença, por ter atendido o nosso convite. E, para finalizar, eu quero que a irmã diga uma palavra que defina o passado, uma que defina o presente e uma que defina o futuro. O passado, muita experiência, né? Que a gente vai passando, vai vivendo, vai aprendendo, né? Então, experiências, né? E o presente, trabalho, né? Muito trabalho, porque embora já não somos mais nenhuma jovem, mas continuamos ali, né? Estamos que nem Josué e Caleb, né? Sim. Na conquista lá, né? Passaram-se, 45 anos se passaram, mas as nossas forças continuam, né, em pleno vigor, trabalho. E futuro, esperança, né? Eu creio nessa juventude que vem vindo aí. Eu creio que Deus tem um grande derramar, né, do seu espírito, um avivamento muito grande, soprar sobre a juventude, para a juventude conquistar essa nação, sabe? Conquistar essa nação. Eu acredito que nós somos, né, um gigante adormecido, né? Principalmente nós, os irmãos do Ipiranga, a juventude do Ipiranga, as irmãs do Ipiranga, o grupo de obreiros do Ipiranga, eu acho que nós somos uma nação adormecida. A gente precisa acordar, tá entendendo? Porque o tempo é hoje, o tempo é agora. O tempo não espera ninguém, entendeu? Então, o futuro é isso. Eu espero em Deus que os ventos do avivamento assoprem sobre a nação, né, cojadiana, e que Deus desperte essa mocidade, né, para ganhar almas para Jesus, porque eu penso assim, é muito mais fácil um jovem ganhar outro jovem para Jesus do que um irmão com mais idade ganhá-lo para Jesus. Então, que o Senhor use poderosamente a mocidade do Ipiranga, que vocês sejam usados na mão do Senhor, que vocês façam a obra de Deus com dedicação, com amor, e pode ter certeza, a partir do momento que vocês colocam a mão para fazer, Deus coloca a mão junto com vocês. Glória a Deus. E Deus vai abençoar. Amém. Irmã Miriam, muito obrigada. Deus abençoe. Foi um ótimo papo aqui. Foi que eu falei que se desse mais corda para mim aqui e para a irmã Miriam, o negócio aqui até não sei que hora, mas assim, as horas já estão se avançando, não dá também para a gente ficar muito tarde aqui. Quem sabe a gente faz uma segunda edição aqui com a irmã Miriam, hein? Eu que agradeço, viu? Agradeço. Pensa aí o pessoal aí, ó. Vão pensando aí. Vai que... Eu agradeço. Vai que dá, né? Agradeço a lembrança do nosso nome, né? Porque nós não somos ninguém, né? Somos só servos de Deus. Mas agradeço que tenha lembrado de nós. Amém. E desde já quero anunciar aqui o nosso ganhador do livro de hoje, da nossa live.
E foi o Davi Barbosa, um dos líderes de jovens lá em Itatiba. Olha, Davi. Oi? Eu entrego nada. O que é isso? O Davi e eu, a gente tem uma amizade sincera. Você não está entendendo. O Davi aqui é outra história. Davi, Deus abençoe. O pessoal vai entrar em contato com você para poder entregar o livro nas suas mãos. Pode ficar em paz que o livro vai chegar nas suas mãos, tá? Quê? Aí vocês entregam para o Wellington entrega para ele. Aí fica... Não estou ouvindo nada que vocês estão dizendo aqui. Deus abençoe, Davi, a sua vida. Eu quero chamar aqui o pastor Ivo para vir daqui na frente, para orar no final. Você que está nos assistindo, muito obrigada, Deus abençoe. Agradeço o pastor Alcides pela confiança, a liderança da COJAD, por essa oportunidade de estarmos aqui. A irmã Miriam, a sua família que vieram aqui nessa noite. Também peço para você também ficar ligadinho na nossa programação da COJAD, que tem muita coisa para rolar por aí. Quero destacar que 24 de julho nós teremos a nossa grande live de ação solidária e evangelismo, a qual nós teremos uma grande ação para batalhar, para orar, que é o campo missionário da SEMAG ali no sítio do Quinto. Então já convido a você a estar ali colocando essa data aí na sua agenda, estar ligadinho na nossa programação, que grandes coisas vão acontecer. Exatamente. Todos os setores também vão colocar a mão na massa aí, tem muito trabalho para fazer. Com certeza nós temos grandes coisas para serem feitas, então todo o nosso ministério estará ativo nesse dia para fazer a diferença, para mostrar que nós estamos aí para trabalhar. Porque como diz o lema da COJAD, estamos em uma grande obra e não podemos parar. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, muito obrigada. Pastor Ivo, ore para finalizarmos essa live e pode dar a bênção apostólica no final. Bem, eu também quero agradecer pela oportunidade de estar aqui nesta noite. Quero dar meus parabéns, né, para a equipe da COJAD, né, os irmãos, né, que têm assim, se esforçado para prestar o melhor. E eu quero dizer aos jovens que ouviram essa entrevista nesta noite, né, que se afirme com o Senhor, coloque a palavra de Deus no seu coração, que a palavra de Deus estando dentro do jovem, o jovem é forte. E o apóstolo Paulo deixou bem claro, o evangelho é poder de Deus. O evangelho não, o evangelho é poder de Deus. O evangelho transforma, o evangelho muda a vida. Mudou a vida, muda e continua mudando. Muitas vidas, e através dessas lives, através da COJAD, muitas vidas vêm a ser transformadas. Neste momento nós estamos orando, agradecendo a Deus por esta oportunidade, que as oportunidades, quem dá é Deus, e nós como ser humano, não devemos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos oferece, e possamos fazer a obra de Deus com alegria e com amor. Meu Deus, meu Pai, diante da Tua presença nos encontramos, Senhor, agradecido e maravilhado, Senhor, por tudo que ouvimos nesta noite, Senhor. Continua abençoando esses jovens, meu Pai querido, continua dando a Tua graça, meu Pai querido, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha encher nossas vidas, Senhor, para que nós possamos ser uma testemunha viva, meu Pai querido, e transmitindo a Tua palavra aonde nós passamos, Pai. Abençoa ricamente, agora leva o Teu povo em paz, dando a noite da Tua paz, nos guardando, nos abençoando e nos livrando de todo mal e perigo. Eu te agradeço e te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com a sua amada igreja, hoje e sempre. Que todos possam dizer amém. Está terminado em nome de Jesus.